tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo do canal Projeto Viva. E hoje está comigo aqui o pastor Danilo. Assim, pastor? Galera, desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, está saindo todo dia, às 10 horas da manhã. Compartilha esse vídeo com outras pessoas e comenta lá embaixo mais ideias de vídeo. Pastor Danilo, a palavra está com você. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. Quero também louvar a Deus pela oportunidade que eu estou tendo aqui nessa ocasião de poder ministrar uma palavra para os nossos corações aqui. Quero louvar a Deus também pela vida de Douglas, canal Projeto Viva, também toda a nação Madureira, nosso pastor presidente, pastor Davi Alves da Fé e pastora Débora da Fé, que tem sido canal de bênção nas nossas vidas. E hoje Deus prove de estarmos aqui reunidos com um propósito. O propósito é a palavra de Deus alcançar a tua casa, a tua família, o teu coração e os teus pensamentos. E esta palavra se encontra em Ezequiel 37, e eu estarei lendo aqui do verso 1 ao 10, e creio que esta palavra vai falar grandiosamente ao teu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. E disse ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Você que se encontra neste momento aí, no aconchego do teu lar, talvez no teu serviço, ou ouvindo essa palavra, no lugar onde é que você esteja. Lemos aqui um livro escrito pelo profeta, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, pelo nome de Ezequiel. Precisamos entender que Ezequiel teve um chamado de Deus de uma forma que veio surpreender ele na sua vida, pois se nós buscarmos a fundo na Bíblia, veremos que Ezequiel, filho de Buz era um sacerdote, e todo sacerdote tem como o ofício oferecer sacrifício a Deus pelo pecado do povo. Então vamos ver que durante o reinado de Nabucodonosor II, eles vão invadir a terra onde Ezequiel e seu pai e todos os habitantes daquele lugar viviam, e vão levar Ezequiel cativo. É por isso que falamos que Ezequiel prega ou profetiza no cativeiro babilônico. Mas Ezequiel ele vai pregar no cativeiro babilônico aos judeus para que eles fossem fortalecidos e permanecessem firmes ao Deus
de Israel. Juntamente com Ezequiel, temos os seus contemporâneos, Daniel e também Jeremias. Todos viveram na mesma época. Mas temos que entender que, embora os três foram muito usados por Deus, eles não foram e nem sequer ao menos chegaram a se conhecer. Porque se nós vermos, todos são levados cativos. Porém, Jeremias ele vai profetizar em Judá, enquanto Daniel vai se encontrar dentro do palácio do rei, servindo a Deus, e Ezequiel vai estar no cativeiro babilônico. Isso vem nos revelar para as nossas vidas que Deus vem trabalhar na vida de cada um à sua forma. Ele usa quem quer, da maneira que Ele quer, e não importa o lugar onde você estiver. Se você ter confiança e fé em Deus, Ele vai te usar da maneira que você deixar ser usado. O mais importante é, mesmo estando em evidência ou não, mesmo estando no lugar que você queira ou não, o importante é estar atento a servir a Deus e ouvir a sua voz. Esses três homens de Deus, cada um foi usado em um lugar. Isso mostra que Deus, para operar em uma nação, Ele ainda continua levantando homens e mulheres de Deus, compromissados com o reino de Deus e com a tua palavra. Então, Ezequiel, nós vemos no capítulo 2, que junto ao rio Quebar, ele tem ali uma visão. Ele escuta a voz de Deus dizendo: põe-te pé, ó filho do homem, e eu colocarei meu espírito em vós. Porém, no versículo a seguir, a Bíblia vem dizer que o espírito o pôs de pé. E não é de se surpreender que, mesmo que estejamos vivendo no dia de hoje, e não tem como não tocar isso, neste assunto, essa pandemia, eu não sei o dia que você vai ouvir essa palavra, mas a época que estamos gravando aqui, estamos passando por uma grande pandemia. O povo de Deus permanece de pé, porque nós temos um amigo consolador, que é o Espírito de Deus, que nos faz crer que só estamos de pé porque nós confiamos que Deus tem o melhor para o seu povo. Esses dias eu estava conversando e logo percebi o quão às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo. Lembrei de uma passagem no final deste ano, do ano de 2019, que muitas pessoas agora pegaram o costume de, no final do ano, tira foto e fala que esse ano de 2020 eu vou fazer isso, eu vou fazer esse projeto, eu vou conseguir, eu vou fazer, porque minha meta é essa, o meu objetivo é este. E realmente eu também fiz isso. Porém, algumas vezes esquecemos de perguntar: Senhor, qual que é a tua vontade? O que será que vai acontecer este ano? E basta Deus permitir algo para as nossas vidas, para nós vermos o mundo inteiro parar. Lojas, comércios, empresas, indústrias, igrejas fecharem. Por quê? Porque não caiu uma folha de uma árvore. E nós sabemos disso se não for a permissão de Deus. Então, irmão Danilo, o que você quer dizer com isso? No capítulo 37, embora Ezequiel teve várias visões, ouviu várias vezes a voz de Deus, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor foi sobre ele e o colocou no meio de um vale de ossos secos. A nossa vontade, talvez, e eu tenho quase certeza absoluta, nossa vontade não era estar passando pelo que nós estamos passando, mas nós temos que entender que foi a mão do Senhor que permitiu nós estarmos passando por esta situação mundial. Nós temos que entender que, embora nós tenhamos projetos, embora nós projetamos fazer várias coisas, é a mão do Senhor que está sobre nós.
E Ele ainda tem dirigido a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que o Senhor o fez andar por este vale de ossos. Observação, Ezequiel, a hora que olha ao redor, vê que os ossos estão sequíssimos. Mas, olha que interessante, meus irmãos, você que está escutando a palavra do Senhor. Quando nós temos um chamado de Deus, quando começamos a ir para a igreja, ou até mesmo quando nós ainda não somos cristãos, pode ser que aconteça de alguém chegar na gente e dizer assim diz o Senhor, porque Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem algo com você, Deus ele não abriu mão de você e realmente é assim. Só que quando nós ouvimos dizer que Deus nos chamou, se nós não conhecermos a palavra desde pequenos, nós vamos imaginar que tudo vai ser um mar de rosas, que nós vamos estar nos lugares mais bonitos, que nós vamos estar nos lugares de maior destaque. E realmente Deus tem exaltado os seus, mas cada um tem a sua chamada. E quando a palavra diz que a mão do Senhor o fez andar sobre o vale, me faz entender que Ezequiel pode ser que ele não queria andar por ali. Porque foi a mão do Senhor, foi o Senhor que o fez andar por aquele lugar. Imagina, meus irmãos, nós gostamos de ir a tantos lugares bonitos, o nosso Brasil tem tantos lugares bonitos, a natureza, as praias, a paisagem em geral, aqui mesmo em Ribeirão Preto, quantos lugares bonitos a gente tem. Agora me fala, como que nos comportaríamos se o Senhor nos levasse para uma paisagem, se é assim que se pode dizer, desta maneira? Um cemitério, onde só se enxerga morte, um verdadeiro cenário de um filme de terror. É isso que Ezequiel está vivendo, e o Senhor está fazendo ele andar por aqui. Mas o interessante é que o Senhor só permite nós entrarmos em alguns vales. O Senhor só permite entrarmos em algumas situações e algumas vezes nós nem queremos entrar, mas Ele, do jeito dele, consegue fazer a gente estar ali no meio daquele lugar. E do modo dele, traz experiências para as nossas vidas. Talvez você não tenha ainda entendido ou esteja começando a entender o que o Senhor tem para você. Talvez você comece a entender por que as coisas não estão acontecendo do seu jeito. É porque se fosse do seu jeito, talvez você nem assistindo estaria esse vídeo. Talvez se fosse do meu jeito eu não estaria aqui. Talvez se fosse do jeito do nosso irmão Douglas, ele não estaria com esse projeto sendo um canal das bênçãos de Deus para toda a população. O Senhor só nos leva para um lugar, mesmo que seja um cenário caótico, para nos ensinar algo da parte dele. Nós vamos ver que neste lugar, ele enxerga ali os ossos, e além dele enxergar os ossos, ele consegue enxergar algo pior ainda. Os ossos estão sequíssimos e são numerosos. O Senhor diz a Ezequiel: Filho do homem, pode esses ossos voltarem a viver? Podem esses ossos voltarem a ter vida? Ezequiel sabe o Deus a quem ele serve. Ezequiel teve visões maravilhosas do que é a cidade celestial, do que é Deus. Ele sabia ouvir e não se confundia ao ouvir a voz de Deus. Interessante que Ezequiel ele poderia falar igual nós vemos em muitos e muitos lugares. E até mesmo eu já fiz isso. Porque eu profetizo isso sobre a minha vida. Sobre a minha vida eu profetizo vitória, eu profetizo bênção. Eu profetizo uma vida boa, uma vida estabilizada. Quantas vezes não fazemos isso? Ezequiel ele podia bater no peito e dizer: eu sei a quem eu sirvo. E com certeza esses ossos podem reviver, mas ele não faz isso. Quando o Senhor o questiona, ele diz: Senhor, talvez no pensamento dele estava assim: com certeza,
mas não é a minha vontade que seja feito, Senhor. Tu sabes. Quando nós falamos, Senhor, tu sabes, nós estamos falando o que acontecer aqui. Eu sei que vai ser proveitoso para a minha vida. É aí que nós entramos na carta do apóstolo Paulo. Escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Ezequiel amava a Deus, porque passar o que passou, apenas por ouvir a voz de Deus e aceitar um chamado, é para poucos. Mas ele sabia que ali tudo fazia parte num projeto de Deus para a vida de Ezequiel e toda aquela população que dependia e depende ainda até hoje de Deus e de ouvir a sua voz. Interessante que quando ele diz, tu o sabes, o Senhor diz, pois bem, então você vai fazer do jeito que eu falar, do jeito que eu quiser, do jeito que eu mandar. E qual que é a sua ordem, Senhor? Profetiza estes ossos. Diz ao Espírito, porque é no meio deste vale, é no meio desta prova, é no meio dessa pandemia. E tudo isso que você está enxergando, tudo isso que você está vendo tem um fim. É no meio disso que eu vou levantar um grande exército. É aí que Ezequiel profetiza conforme o Senhor lhe instruiu. E ali naquele lugar se levanta um grande exército. Talvez você se encontre neste momento desanimado, desamparado, angustiado, triste. Talvez alguém falou algo que você jamais gostaria de ter ouvido. Mas o Senhor vai te colocar de pé. Ele vai colocar um homem e uma mulher de Deus para trazer uma palavra para você. Coloque-se de pé, porque a ordenança não é do homem, é de Deus. É no meio deste vale, é no meio desta prova, é no meio dessas tentações, deste choro, dessa angústia, que Deus vai pegar os seus. E nesta fraqueza, e neste cenário, que ninguém dá nada, Deus vai trazer um grande avivamento para o seu povo. Deus está dizendo, vai ter um fim. Vai ter um fim, mas a alegria do homem não está nessa terra. Eu fiquei impressionado sobre algo que nós devemos falar, devemos ser realistas, sobre algumas mortes que vieram a ter. Não somente por causa deste Covid, né, mas tantas outras causas também naturais, que todos nós estamos sujeitos. O cristão, ele sabe que a alegria dele não está aqui nessa terra. Aqueles que porventura o Senhor permitiu que partissem para a eternidade. Deus apenas deixou eles no descanso para aquele grande dia. E nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, para Ele nos colocar de pé, para nos direcionar. E eu não poderia de maneira alguma terminar este vídeo sem revelar a pessoa do meu amado e amigo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Lucas que Jesus, ele chama os seus discípulos e ordena: entrem no barco. Vocês vão ver aí uma relação, uma igualdade, vamos dizer assim, algo parecido com o que aconteceu na vida de Ezequiel. Eles são obedientes e entram no barco. Jesus vai até a popa, ajeita uma almofada e, vamos dizer, no meio, entre aspas, começa a cochilar. E é neste cenário que Jesus está descansando que se levanta uma grande tempestade. Mas entendam que a tempestade se levantou porque eles resolveram obedecer. Tem pessoas que não entendem as provas, as situações que alguns vêm a enfrentar. E o problema é que algumas pessoas vão julgar, dizendo: estão em pecado, alguma coisa fez errado, é por isso que não está dando certo. Agora eu gostaria que alguém me explicasse o que está acontecendo então nesta situação que Jesus colocou os seus discípulos.
Eles estão enfrentando uma tempestade simplesmente porque eles ouviram a voz de Deus e entraram no barco. Só que a pessoa que vive na obediência, ela não se importa com o que os outros vão dizer ou com o que os outros vão pensar, porque ela sabe quem ela está servindo e quem é que ela está ouvindo. Se Deus falou que vai ter um fim, é porque vai ter um fim. Se Deus falou que você vai chegar do outro lado, observe, Jesus fala, vamos para o outro lado. Ele não está perguntando, será que nós vamos chegar para o outro lado? Será que nós vamos conseguir atravessar? Não, Jesus está falando, vamos para o outro lado. E quando Jesus fala, tudo tem que acontecer, porque Ele é soberano e todo o poder está em tuas mãos. E no meio dessa tempestade, desta aflição, um dos discípulos, desesperado, e vamos lembrar que a maioria aqui são pescadores, pessoas que têm experiência com barco, estas pessoas vão clamar ao Mestre, vão acordar Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos, estamos te obedecendo. O Senhor acha justo estarmos passando por esta situação? Quem somos nós para questionar a Deus, irmãos? Embora não sejamos nada, é da nossa humanidade questionar, mas Deus sempre vai trazer uma lição para as nossas vidas. Jesus, ele acorda e diz assim, aquieta-te, ó vento, aquieta, ó mar. E tudo ali se faz bonança, então ele diz aos seus discípulos, por que temem, homens de pouca fé? Sabe o que eu aprendo? Que nós temos que estar em sintonia com aquilo que Jesus decreta para a nossa vida. Aquilo que Deus decreta para nós fazermos. Se Jesus disse, você vai chegar do outro lado, ele está dormindo, ele está em silêncio, vai lá do lado dele na polpa também e fala, Senhor, dá uma licencinha, eu vou descansar aqui. Pode estar tendo essa tempestade, mas se o Senhor disse que eu vou chegar, então eu estou tranquilo. E para finalizar, também podemos figurar aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo com a nossa liderança. Se o nosso líder está dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, faça o que Deus diz ao coração dele. Seja servo. Esteja em sintonia, em comunhão com a tua liderança, que você vai ver que você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Os discípulos tinham esses altos e baixos porque quando Jesus queria orar, eles queriam dormir. Quando Jesus estava dormindo, eles começaram a clamar, a orar. Estejamos em comunhão, estejamos com a mesma ideia, mesmo pensamento, que a nossa liderança e o nosso Deus ao qual nós servimos. E eu quero terminar aqui esta palavra, agradecendo a tua paciência e crendo que o Senhor falou grandemente aos nossos corações no dia de hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Galera, então é isso aí que nós temos para deixar para vocês. Sr. Danilo, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Galera, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder notificação todo dia, às 10 horas da manhã. Comenta lá embaixo, mais 10 vídeos e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Até mais, valeu e fui!